Estamos na comunidade de Bom Sucesso, no interior de Pumirim, na data de 17 de julho de 24, para conversar com a Nona Simadão. Qual que é o seu nome completo? O seu nome inteiro? Maria Peruzin Simadão. E o nome do seu falecido esposo? Amélio Alfredo Simadão. Quantos anos a senhora tinha quando casou? 21. E hoje tem? 92, vou fazer 92 em agosto. Tá, então seriam 71 anos de casamento. É. Mas quantos anos faz que o nono faleceu? Agora não me lembro, acho que é 30 anos. Mas eu acho. Faz Acho que sim. uns 30 anos. Acho que sim. Onde é que vocês moravam quando casaram? Eu morava em Borja. E ele morava aqui em Sucesso, ali no fundo. E vocês se conheceram aonde? Nós já conhecemos em festa, assim. Eu vinha às vezes na igreja aqui, daí se encontramos. É. E quem é que começou o namoro? Foi ele ou a senhora? Acho que foi ele. Como é que foi que ele chegou para conversar com a senhora? Ele chegou assim perto, começou a conversar, pediu licença se ele podia conversar, né? E o que a senhora respondeu? Eu respondi que acho que sim. Daí ele começou a ir na casa da senhora. Sim. Tá. E como é que era o namoro em casa? Em casa o namoro era, os pais eram duros. Não era fácil. Como é que era? Só que os pais sempre ficavam Junto? de um lado, assim, numa sala ou na cozinha. Eles não deixavam a gente sozinho. Nunca. E quanto tempo que vocês namoraram? Nós não namoramos muito, eu não gosto com uns 2 anos, nem por aí. Nem. Porque depois ele faleceu, o pai dele, daí quiseram ir morar lá no cunhado dele em Capinzal. Nós fomos trabalhar num paradal lá. Daí fomos embora daqui. Então vocês casaram quando precisou juntar forças aí na Sim. família dele. Sim, Tá. sim. E quando vocês começaram a namorar, o que a senhora achava de bonito, de interessante nele? A gente achava que a gente podia morar junto, né? Conversar, se ficar, família, né? Formar família. Daí eu tinha a sogra e a cunhada junto, quando casamos. Sim. Então vocês casaram em Pumirim? Sim, Padre Amélio ainda. O Padre Amélio. Padre Tá. Amélio. E foram morar? Fomos morar aqui embaixo uns dias com o pai, mas depois daqui daí fomos morar lá em Capinzal, lá no cunhado. E voltaram quanto tempo depois? Voltemos 3, 4 anos depois. Daí moramos ali em Borges, um tempinho. Daí depois viemos morar por aqui e fiquemos sempre por aqui. E quando vocês casaram, os dois trabalhavam na roça? Sim, trabalhamos um tempo. Depois fomos trabalhar no paredal, daí não trabalhamos mais na roça, porque o paredal do cunhado lá era muito grande. Eles tinham cantina, né? Daí a gente tinha que trabalhar com ele. Mas daí viemos embora, depois viemos aqui. Daí ele trabalhava de negócio de fazer casa. Carpinteiro. Era carpinteiro. Isso, ele trabalhava mais isso ali do que o resto. E eu com o filho mais velho, nós ia plantar as coisinhas na roça, né? Mas ele trabalhava daí em casa. Daí casa, depois
Aconteceu que ele se machucou o ombro. Caiu um barrote quando ele estava fazendo uma casa e estragou que ele não conseguiu mais. Daí ele trabalhava aqui na casa, ele fazia negócio desses banquinhos, as caixas, as coisas. Sempre trabalhou aqui até que ele ficou doente, depois ele morreu. E Mas já tinha todos os filhos grandinhos já. sim. E a festa do casamento de vocês foi aonde? Foi lá na casa do meu pai, porque a casa dele não tinha mais ninguém aqui. A mãe dele tinha ido morar para lá. E daí nós fizemos ali no pai, em Borja. Ali a festa, mas só um pouquinho de convidados só. Mais os irmãos e os padrinhos só. Sim. Porque ele da família dele não tinha mais ninguém aqui. Uhum. E como é que vocês criaram os filhos? Olha, nós vamos criando eles de pobre, né? Cuidando, ensinando, mandar estudar, quando era grandinho. Daí a gente tinha cada 2 anos um. Quantos filhos a senhora teve? 9. 9. E o que vocês ensinaram para os filhos? Nós ensinamos que eles tinham que fazer o comportamento que nem nós, o meu pai ensinou, né? Que depois tem que estudar, tem que trabalhar. Daí, quando eles tinham idade, começaram a trabalhar. Daí foi indo, né? Cada um ia trabalhando e ia saindo. Como estão agora, cada lugar tem um. Mas em casa eles ajudavam ainda quando eles eram pequenos? Sim. Faziam o que em Porque casa? o falecido trabalhava em outras coisas, daí ele me ajudava a fazer alguma coisa, daí na roça, às vezes eu plantava arroz até. Assim, daí ele vinha. Aqueles mais grandinhos, mais pequenos, eu tinha a Pierina em casa, daí ela ficava com eles, né? E ela costurava. E quem era a Pierina? A minha cunhada, a Irmã do a seu irmã do marido. falecido. E eu não sei, eu acho que ela te conheceu, porque ela é do lado do Locatelli. Ela já tinha uma boa idade quando ela morreu. Só que ela não morreu aqui, ela foi morar lá no Mato Grosso, lá em cima. As duas. Tinha 2 irmãs dele, do falecido, meu, solteira. E vocês vendiam alguma coisa ou só entrava o dinheiro do serviço do seu marido, que era carpinteiro? A maioria, um pouco que a gente plantava, daí tinha, e um pouco com o que ele fazia também, né? E em casa, qual que era a comida que mais tinha? Olha, para dizer a verdade que os meus gostavam bastante de feijão. Assim, essas comidas, essas comidinhas, sabe, de roça. Carne, a maioria de galinha, não era tanto de gado como, ou senão de porco. A gente engordava um porco sempre. Matava o porco? Sim, guardava a carne, depois comia, a gente fritava ela, né? Guardava na banha, porque não tinha geladeira. Daí a gente cozinhava ela e punhava numa lata de banha. Quando queria carne, tu só tirava e esquentava. E dentro de casa, como é que se fazia a luz de noite? A luz, É. com chareto, lampião. Mas como é que era feito? Ele é um negócio de vidro com umas pedras. E quando que cai a água naquela pedra, daí tu acende, né? Daí ele faz fogo. Água ou querosene? Era uma pedra naquela época. Depois era querosena. Depois sim, era
de querosena, daí tu tinha que acender, tinha estupim direito. Uhum. E o fogão era separado da casa? A cozinha era separada da casa? Não, sempre falei primeiro era lá, agora passemos aqui. Num pedaço, quando o falecido estava vivo ainda, quando os filhos ficou grande, daí emendemos um pedaço da casa. E os quartos, colchão, como é que era? As cobertas? Olha, o primeiro tempo os colchão era de paia. E as cobertas, pois, era que nem agora, assim, coberta. Tinha coberta de pena. Os travesseiros também, a gente comprava pena de mareco e fazia os travesseiros. E como é que limpava a casa? A maioria era tudo esfregada. Porque a minha mãe, quando estava viva, ela queria esfregada. Casa limpa, né? Tem que passar pano. Mas não era que tinha cera agora, que tu ia lustrar. Não. Era passar pano, esfregar. Com a vassoura? Sim, tem que esfregar com esfregão. Então, tu vai de joelho e tu esfrega. Mas usava o que para esfregar? Um esfregãozinho, tem um esfregãozinho de propósito. Sim, mas com sabão Sim. e cinza. Cinza muito pouco, mas às vezes conforme o lugar, sim. Uhum. Usava. E a cinza era para lugar mais ruim de limpar? Ah, ela ficava mais sim, pesada para tirar depois, né? Mas não tanto. A gente já era acostumado. Uhum. E a gente, senão esfregava com o rinço, né? Tinha assim, E a roupa, como é que se lavava a roupa? A roupa a gente lavava à mão. Tudo à mão. E depois espremia e botava a secar. E tinha tanque? Tinha. O tanque tinha. A água tinha que vinha no tanque. Sim. Uhum. Até aí apenas casadas, tinha a sogra doente. Nós tinha um riozinho. E botemos o tanque no riozinho com uma bica. Daí ela ia a água dentro do tanque. Daí nós descia eu e a minha irmã, outra minha irmã, lavava a roupa lá, lavava os lençóis, lavava tudo. Tudo, tudo. E era tudo pegado com esfregão esfregado. Quando a senhora namorou, que começou a casar, o que a sua mãe e o seu pai lhe aconselharam? Que se a gente queria casar, aí a gente tinha idade, né? Daí os outros irmãos também já tinham casado. Daí tinha eu, depois tinha as outras irmãs minhas. E quando a senhora casou, o que a senhora sabia fazer? Aí eu fazia negócio de casa, né? De cozinha, comida, pão, essas coisas. Sabia costurar? Não costurar muito pouco. Um pouco. Um pouquinho assim, só remendava as roupas minhas, às vezes as crianças. Até uma vez eu costurei mesmo umas camisetas para uns coitados que moravam aqui embaixo. Eu fiz, mas depois eu deixei. A máquina começou a me incomodar, até está ali no canto ainda. E daí depois com tudo as crianças, daí não sobrava como... sim, a senhora sabia bordar, fazer crochê? Eu bordei, porque eu bordei o meu enxoval lá, tudo à mão. Crochê não aprendi muito. E o que a senhora levou no seu enxoval? Eu levei a roupa assim que nem as coltrinas, coisas, os lençóis de cima, tudo bordado. Porque a minha mãe me dava. Meu pai comprava, sabe que esses anos se comprava aquela peça de algodão. Então o pai dava, daí a gente dividia e se fazia lençol. E daí de noite que a gente não ia na roça do pai, nós bordava. E a mãe fazia coisa nas toalhas, amarrava a toalha.
de mão, assim, né? Ela fazia bonito trabalho nas toalhas de mão. E nós ficava junto com ela, mas com os charretos ainda, antes de ter a luz. E nós bordávamos nosso enxoval. É assim. E quando vocês casaram, vocês foram morar onde? Fomos morar em Capinzalo. Sim, a senhora, assim, desculpa, a senhora já tinha falado, tá. Ah, quando vocês voltaram para Ipumirim, vocês já tinham filhos? Sim. Tinha o Chico, que é o mais velho, que mora aqui embaixo, e tem o Geraldo. O Geraldo mora em Concórdia, o segundo. Depois eu ganhei aqui, os outros. Tá. E a senhora fez quarentena quando nasceu as crianças? A dieta? Teve um pouco, não muito, porque tinha as outras crianças, né? E quem que cuidou das crianças quando elas nasceram? A senhora tinha alguém que ajudou? Como é que foi? Ah, eu tinha a cunhada, às vezes ela me ajudava, senão eu mesmo cuidava deles. Fazia os trabalhos de casa, cuidava. Tá. Eu não ia na roça, então? Daí não, né? Porque aí tinha as crianças pequenas, né? Daí ele começou a trabalhar fora, sim, daí não fomos mais, não. Depois, conforme assim foi passando o tempo, assim, que tipo de dificuldades que apareceram que vocês tiveram que lidar? Ah, isso foi uns poucos, tinha a sogra, daí ficou doente, daí a gente tinha a Pierina também, daí a gente, sabe, era só nós que tinha que ajudar elas, porque não tinha outro. O marido delas tinha morrido, né? Daí cuidemos delas, depois elas foram embora, daí fiquemos só nós. Eu fiquei com os filhos, né? Daí os filhos começaram a trabalhar, os mais velhos, aí começou a trabalhar com o pai. O pai ensinou o serviço dele para os filhos? E não. Porque o Chico faz de tudo. E os outros não, fizeram a maioria motorista. Até o mais novo estava aqui hoje de manhã. Ele disse, mãe, tem café ali. Ele puxa porco. Sim, eles começaram a trabalhar com o caminhão, tudo eles. Começaram com o Ravani, né? Daí aprenderam. Daí junto com o pai, né? Que o pai dirigia tudo ali, até na sadia, levava a criação e tudo. E daí eles foram aprendendo. E daí, conforme a idade, eles iam trabalhando junto com o carro, com o caminhão. Sim. Tudo assim. E os filhos deram serviço para criar? Olha, até isso não. Eu não acho que eles me deram o serviço que tem nova. E qual que é o segredo de criar os filhos bem? Olha, tu tem que dar em cima. Né? Tu tem que ensinar como é que eles têm que fazer, como é que eles têm que se comportar. Tudo, né? Respeito com as outras pessoas. Tu tem que ensinar isso ali. Depois aí tem que começar a mandar para a aula e tem que dar em cima. Então, os seus filhos foram na aula, fizeram primeira comunhão. Fizeram. Né? Então, o que a religião significa na vida da família da senhora? Eles são tudo católicos. Todos. Todos eles foram crismados, batizados, tudo. E os netos? Hã? Anche e neti? Tudo. Quantos anos de convivência? Você já ficou casada com o nono? Quando acontecia algum desencontro, alguma coisa que tinha que ser resolvida entre vocês, como é que vocês resolviam isso?
Ah, tem que pensar e tem que dar um jeito, né? Porque senão não pode. Não, como é que pode daí com os filhos? Tu não pode ser. A senhora então está dizendo que a família estava em primeiro lugar? Eu não posso, na graça a Deus, não posso, como é que chama ele? Muitas das vezes fala, mas eu não posso me queixar. Orgulho da sua família? Ah, sim, porque eram todos meus, que eles me gostavam, né? E eles me obedeciam. Então, a senhora é uma mãe feliz? Ah, por isso sim, porque tudo eles estão em roda de mim quando eles... Tá louco? Quando eles vêm me visitar, quando eles vêm, querem fazer uma festa, vêm todos eles, vem nora, vem neto, bisneto, porque eu tenho 4 bisnetos, né? E tenho um monte de neto, daí eles vêm todos. Daí tu faz aquela festa. Porque quando eu fiz 80 anos também, daí eles quiseram me fazer uma festa. Daí convidaram todos, eles convidaram todos os idosos também, né? Daqui, que pertence ao nosso grupo, né? Daí foi feita aquela festa grande daí. Até tenho uma lembrança, estou ali em volta daquela festa lá. Nona, na família da senhora, sempre falaram italiano ou teve um tempo que era proibido? Muito pouco eles falam italiano. Há um mais que fala um pouquinho é aquele de Concórdia, porque ela é italiana, às vezes ela fala, né? Mas se não, olha, desde pequeno começaram a ir na aula, foi falado em coisas, nós sempre, o falecido meu também, ele não falava quase italiano assim. Daí os filhos, nós fomos falando tudo em português, tudo. E os pais e os nonos da senhora falavam? O pai, sim, o pai era da Itália. Até quando ele veio aqui para o Brasil, ele tocou de ir para Florianópolis a ser já que ele era da Itália, ele tinha que ser brasileiro, senão ele não podia. Ele não podia sair. Eles não deixavam, porque ele era italiano. E a mãe também não falava muito italiano. Mas o pai foi demorado para ele aprender. Mas depois ele falava um pouco. Na escola era proibido falar o italiano? Olha, nem sei, porque eu nunca vi eles falar. Se às vezes... Nona, na vida da família da senhora, a sua família ajudou? A família do seu marido, a sua, eles ajudaram quando vocês precisaram? Não, do lado dele pouco, porque tinha pouco mesmo. Do meu lado ajudava, mas pouco também, porque eles também, nós éramos uma família grande. Tinha 10 homens antes de eu. Depois eu, depois o resto. Eu tenho a fotografia do meu pai. Então não moravam perto para poder se ajudar? Não, muito perto não. Cada um quase tinha um canto para morar. E os vizinhos, se ajudavam? Ah, os vizinhos, se precisam de alguma coisa, eles vêm. Sim. Sim, a gente com os vizinhos se dava bem. E na comunidade, o pessoal costumava se ajudar? Sim, porque quando eles precisam, daí a gente, todo mundo trabalha junto, né? Sim. Tanto na igreja como nas outras coisas, quando eles precisam, quem é sócio, a maioria, ajuda em tudo. Hoje ainda? Sim, hoje também. Hoje também, antigamente também? Sim, sim. A senhora gostaria de dizer alguma coisa para a juventude de hoje em dia?
vou dizer o que é que a gente está contente com os filhos que a gente tem e os vizinhos. A gente tem os vizinhos bons que vêm sempre, todo dia quase. As mulheradas, a maioria vem quase sempre, vem tomar chimarrão. A gente está bem. A Nerce, quando está ali, mas agora ela foi lá para Xaxim, mas daí volta e meia eles vêm ali na casa. Nona, e como é que é ficar viúva? Ah, Como é que é ficar viúva? tem que ficar, né? Porque tu vai fazer o quê? Tu vai dar aula para os alunos como se, para os filhos, né? Se tu não está junto com ele, que acompanhar. Não adianta, tem que ser. E o que é o amor? Olha, amor é tudo se combinar, tudo certo. Se um faz uma coisa, fazer outra, quer se ajudar. E o que é família? A família é uma coisa boa. Porque tu tem a família ali. Se tu quer conversar, tu tem. Né? E o que é a vida? Agora a vida é um momento só. Porque tu não sabe. Uma hora está aqui, outra hora não está. A senhora gostaria de dizer mais alguma coisa? Acho que não. Bom, sim. Domande? Ah, Verrà piacesto le domande? é. Sì? Sì.